Olá, tudo bem? Bom dia a todos, né? Seja bem-vindo aí a mais uma aula de energia solar térmica. Eu hoje, né, vou mostrar para vocês, né, que a nossa segunda prova ela vai ser realizada através de uma atividade em equipe, tá bom? Onde eu vou mostrar aqui, né, no início da aula de hoje, mas também posterior vou mostrar que atividade seria essa, reforçando aí o entendimento de como vocês vão proceder nessa atividade, certo? Essa atividade, conforme eu estou disponibilizando aí para vocês, certo? Ela é, só ampliar aqui, então ela será, né, a segunda nota de vocês, compondo aí os 60% das notas, né, dessa disciplina, tá certo? Então, aqui exatamente vocês vão ter que construir, que chamamos aí de coletor de disco parabólico, né? Que é aquele lá, aquele coletorzinho que é utilizado para direcionar os raios solares para o ponto focal, né? Onde a temperatura aumenta muito, certo? Nesse caso aqui, a proposta é que vocês utilizem, né, coletores, principalmente de 60 centímetros, né, aquelas antenazinha parabólica, né, de 60 centímetros. De preferência que vocês peguem esse material de sucata, né, que foram destinados incorretamente, que foram descartados, né? Seria resíduos, certo? E nessa construção desse coletor solar, né, a gente vai ter, claro, a gente vai dividir, né, as equipes. Essa disciplina tem 14 alunos, né, então a gente vai dividir as equipes para engrupar, né, a quantidade de alunos em torno de 4 alunos, proposto, conforme foi proposto aí no documento, tá certo? Então, seria 4 alunos e cada grupo ficaria com um tipo de revestimento refratário, né? O que é esse revestimento refratário, né? Aquele que vai exatamente refletir, certo? Vai refletir os raios solares, certo? Então, no caso aqui, como eu coloquei, né, seriam em torno aí de 5, né, 5 tipos diferentes, né? Um deles, né, o grupo 1 seria o espelho, o grupo 2 seria revestimento utilizando papel alumínio, certo? O grupo 3, né, seria um revestimento refratário utilizando CDs e DVDs, né? Lembrando, todo o material aqui que eu estou colocando seria materiais resíduos, né? Seriam materiais que vocês encontraram, vamos supor, no lixo, né? Então, vocês conseguiram isso no lixo, seria resíduos, né? Teriam um descarte desses materiais. E aí vocês iam compor, né? A ideia é exatamente produzir, né, tipo um forno, né? Não é um forno, mas um equipamento que tem a propriedade, né, de cozimento de alimento, né? Que tem um ponto focal para, principalmente para cozinhar, né, alimentos. A ideia é exatamente essa, você fazer um forno com esse princípio, né, utilizando esses materiais descartados, que não teria vamos assim, uma definição correta, né, vamos dizer, um fim correto, melhor dizendo, certo? Aí, no caso aqui, vocês utilizariam, né, cada grupo. Um grupo ficaria com espelho, outro grupo ficaria com papel alumínio, outro grupo ficaria com CDs ou DVDs, outro grupo ficaria com vidro, né, e esse vidro colocaria ali algum tipo de película brilhosa, né, exatamente para fazer essa refração, certo? E outro grupo, o último grupo aí, o grupo 5, ficaria com materiais alternativos, né? Que iam pensando, a gente não tem uma definição correta e cada um ficaria, essa equipe ficaria com esse material alternativo a pensar, né? Aí,
A gente que escolhe o grupo é, professor? Não, assim, vocês vão definir o grupo de vocês, né? Entre as pessoas, né? No caso, os temas, no caso. Não, os temas não. Os temas vai ser sorteio, né? Ah, Mas o grupo, sorteio. né? A definição do grupo é que vocês vão definir e me mandar via e-mail para eu colocar no SIGA e já definir quem é a equipe, né? Eu até coloquei aqui embaixo, né? O prazo para cada etapa dessa, né? Eu coloquei lá embaixo do material, né? Então, prazo, né? Formação do grupo, né? Até o dia 22, né? Desse mês, certo? Trabalho escrito, né? Entrega do relatório, né? Entrega do relatório. E eu vou também já falar o que, é que teria nesse relatório. Certo? Então, a entrega do relatório seria até o dia 18 de junho, né? E a apresentação, porque cada equipe vai apresentar, então duas equipes apresentariam, duas ou três apresentariam dia 20, e as demais apresentariam dia 22, né, de junho, do 6, certo? Em relação às etapas, né, de procedimento, né, o que seriam essas etapas de procedimento? O que é que vocês primeiro iam fazer, né? Primeiro ia coletar, eu não coloquei aqui, mas seria coletar os materiais, os resíduos, né? Que seriam os materiais de resíduo que seriam utilizados para construção do coletor solar. O segundo passo, né? Vou botar aqui logo, né? Coleta dos materiais para a construção do coletor solar de disco parabólico. Pronto. Aí o segundo passo, segundo passo seria exatamente a montagem do coletor solar, né, de disco parabólico com os revestimentos designados para a equipe, certo? O terceiro passo é exatamente a operação, né? Então, vocês vão, além de construir, vocês vão analisar, né, como é que o equipamento de vocês estão operando, né? Então, vocês vão pegar esse equipamento, deixar, né, ele fixo num local específico, né, que vocês acharem que naquele local, né, e aí, claro, no relatório tem que informar qual for o local onde ele vai ficar disponível para o teste, né? O teste ideal seria em torno de 6 horas, né, de exposição ao sol, certo? E aí, nesse teste de exposição ao sol, é interessante, né, que vocês aos poucos vão mexendo o coletor para direcionar ao ponto do sol, para ter o ponto focal, certo? Aí o que mais? Certo. Então, operação experimental do coletor em condições reais, realizando teste de 6 horas diária de exposição ao sol, né, durante duas semanas consecutivas, né, avaliando exatamente 2 semanas o desempenho desse equipamento. Certo? Aí o passo. Ô, Oi. professor, desculpa interromper. É, é 2 semanas, né? O teste seria de 2 semanas. Por acaso, nessas 2 semanas, se chover, tem algum problema? Tem em molhar o coletor? Não tem problema não. É que é uma parabólica só com revestimento de vidro ou de alguma coisa, não tem problema. O revestidor, por exemplo, o que seria esse coletor? Exatamente esse aqui, ó. Só um minutinho. Eu digo assim, se não vai atrapalhar o Não, aí você resultado. anota, você bota, você vai, Ah, caso chover, vai ter você alguma relata no ocasião. relatório. Ah, entendi. Vai Você ter uma relata no relatório. consequência, né? Dia tal, choveu, né? Exatamente, você Sim. vai relatar no relatório. Ah, entendi. Que eu fiquei pensando que ele vai aquecer ali de acordo com o sol. E se o clima ficar frio, não sei, dependendo da região aí de quem vai fazer, né? Pois é, mas você relata no Se bem que, relatório, né? se bem que para nós aqui esse período nem tá mais chovendo, né? Mas vai que. Não, tudo bem, né? Mas é só relatar no relatório. Tal dia choveu, né? Ah, E entendi. a ideia do teste experimental é exatamente esse, né? Você avaliar tanto o período, né, do equipamento, como é que ele está
trabalhando em exposições totalmente adversas, né? E aí você analisa também, choveu tá, mas chegou a temperatura X, né? E aí relata naquele dia, né, de acordo com a documentação do relatório que vocês estão realizando. E sobre a temperatura, tipo assim, como é que a gente vai, não sei se você ainda vai explicar, né, que eu estou me precipitando aqui nas perguntas. Como é que a gente vai saber qual nível de temperatura ele foi atingido? A gente vai ter que usar Pronto. um termômetro, alguma coisa Vai assim? ter que usar um termômetro de infravermelho, né? Um termômetro que você joga o laser, né? Você não tem o contato, basta jogar o laser lá, e aí claro, ele vai dar uma aproximação da temperatura e você anota, né? Que Ah, seria, sim. Eu eu sei vou até como é esse colocar, termômetro. Eu já usei ele. pronto, pronto. E antigamente, quando no período pandemia, o pessoal estava usando esse termômetro aí na testa, né? De infravermelho. A pessoa Isso. Uhum. não queria ter contato direto com a pessoa e Sim. botava lá na testa, tirava a temperatura e anotava. Já trabalhei com ele. Eu trabalho com aparelho, né? Com estética. E aí tem um aparelho de radiofrequência. E a gente usava ele para medir a temperatura do aparelho na pele do paciente. Pronto, é exatamente esse equipamento aí, né, que vocês vão utilizar para não ter contato direto com. Agora sim, esse tipo de um equipamento desse, vocês vão ter que pegar um equipamento que vá a uma temperatura maior. Por quê? Porque, por exemplo, o coletor de espelho ele pode atingir até 500 graus Celsius. Né? Então, tem temperaturas elevadas. Né? Então, é bom ter, claro, quem for pegar espelho, vai ter que ter um instrumento mais robusto, né, para alcançar temperaturas maiores. Certo? Pois bem, aí aqui, sim, deixa eu ver aqui. A avaliação do desempenho do forno, né, incluindo a temperatura máxima, que será, vou botar aqui, né, que será, será, será analisada por um termômetro de infravermelho. Pronto. Aí o passo 4 é exatamente fazer essa, né, coleta de dados, certo? Então, a avaliação do desempenho do coletor por meio do coleta de dados, né, incluindo por meio de coleta de dados, incluindo temperatura máxima atingida, que será analisada por um termômetro de infravermelho, evolução da temperatura ao longo dos dias de teste, né, caso chova, relatar no relatório, caso haja, como é que é? Caso, caso haja, qual foi a palavra que eu utilizei agora? Foi caso haja alguma deformidade, né? Depois eu olho. Relatar. Aí é outro, né? São os passos, né? Estimativa da eficiência térmica do sistema, né? Então, seriam os 3 pontos principais que devem ser observados, né, na coleta de dados desse equipamento, né, que vocês estão construindo. Primeiro é observar qual seria a temperatura máxima, né, atingida através do termômetro infravermelho. Segundo, avaliar, né, durante esse período de 2 semanas, né, a evolução da temperatura ao longo desses dias, né, e lembrando que o teste é de 6 horas, né, diárias, né, então vocês vão dizer hora tal, isso, hora tal, então durante isso aqui, essa evolução. A cada 6 horas, né, professor? Tá, É, é o, tá. ma- é o máximo que a gente está colocando aqui é de 6 horas diárias, né, de análise, tá certo? Uhum, certo. Aí, depois é fazer a estimativa da eficiência do coletor de vocês. Nosso coletor tem eficiência de tanto X, né? Tanto, né? De acordo com o cálculo que vocês vão analisar, né? E aí levando em consideração exatamente a área de contato, né? A área que vocês estão coletando,
certo? O coletor, né? E a relação de temperatura, de potência e temperatura, e relação com vamos dizer assim, né? A irradiação solar daquele local, né? Dá para determinar essa eficiência. Pronto. Aí, isso aí é o teste de vocês. Aí, o outro passo, né, é exatamente fazer o relatório técnico. Esse relatório técnico vocês vão anexar, né, no SIGA-A, e depois vão fazer uma apresentação do desempenho do equipamento de vocês. Certo? Então, o relatório técnico ele tem que ter, primeiro, né, uma introdução, ele tem que ter uma estrutura de trabalho acadêmico, certo? Nesse caso aqui, a estrutura, ele envolve exatamente uma introdução, onde nessa introdução vocês vão ter uma breve fundamentação teórica, né, falando dos coletores solares parabólicos, e mostrando, né, a justificativa do uso daquele material reaproveitado, né, que vocês utilizaram ali para construir o revestimento do equipamento. Depois vocês vão relatar, né, dentro desse relatório técnico, como foi a execução, né, do experimento, né? Primeiramente, vocês vão fazer como é que foi a execução da construção do material, né? Como é que vocês fizeram a execução do material, relatando qual foi o material, né, quais foram as etapas de construção, né? Isso mostrando evidências através de fotos, né? Tanto de fotos de construção, de foto do equipamento, né? Foto dos materiais, né, que foram necessários utilizar, né? E juntamente com o equipamento já em uso, né? Então, são registros, né, do material de vocês. Depois, você, dentro desse relatório, você vai dizer também qual foi a localização, né, de exposição do teste, né, onde foi que ele foi feito o teste. Foi feito o teste no X tal, local tal, né, no bairro tal. Né? Então, vocês vão relatar bem direitinho onde foi feito o teste, certo? Dentro desse relatório técnico. E depois vocês vão fazer a descrição metodológica, né, das medições que vocês fizeram, né? Instrumentos, intervalo de tempo, né, condições, né, exatamente essas condições. Quais foram as condições de período, né, que foi feito o teste, né? Então vocês vão relatar isso. E aí, dentro ainda da estrutura de trabalho acadêmico, né, nos resultados e discussões, vocês vão utilizar, né, para, além da parte escrita, né, vocês vão trazer como parâmetro, né, de discussão dos resultados de vocês, os gráficos, né, e tabelas provenientes aí a relação de temperatura versus tempo, né, temperatura versus dias, né, exatamente para analisar, né, para a gente conseguir interpretar a evolução, né, do desempenho, né, do teste do equipamento de vocês. Depois vocês vão mostrar também através de dados, né, o valor máximo atingido daquele equipamento. O valor máximo, a temperatura máxima atingida do equipamento foi X. Foi atingido dia tal, dia tal, dia tal, esse valor X, né? Claro, nem todo dia vai atingir esse valor máximo, né? Mas vocês, de acordo com o que vocês vão analisar, né, vai ter esse valor máximo aí que vocês vão conseguir, né? Dependendo do equipamento de vocês. Outro passo, né, exatamente fazer uma estimativa de cálculo, né, da eficiência, né, do equipamento de vocês. Vai atingir da eficiência X, foi 40%, né, de acordo com dia tal, né, dia tal atingiu 40% de eficiência, né, nem todo dia também vai atingir uma eficiência máxima, né, então é interessante analisar, né, esse período, certo? E o outro passo da discussão é exatamente trazer comparações com dados da literatura, né? Vocês vão comparar com dados da literatura, de outros trabalhos ou de outras fontes que vocês vão consultar para fazer essa comparação, né, e utilizar essa comparação como uso, né, da discussão do trabalho de vocês. Aí, dentro da estrutura de trabalho acadêmico, né, tem a conclusão, né, e tem as referências que foram utilizadas aí no trabalho, né? E essas referências têm que ser colocadas segundo as normas da ABNT. Né? Nesse caso aqui, seria a escrita do relatório técnico, né?
Aí a outra parte, né, exatamente a apresentação. Essa escrita do relatório técnico tem que ser entregue até o dia 18 de junho, né, como eu estou lhe dizendo, né, dia 18 de junho, certo? A apresentação, elas vão acontecer, pelo menos, como eu disse aqui, né, tem 14 pessoas, né? Se cada equipe tiver 4, né, então, se a gente tem quatro grupos, né, ficaria 3 de 4 e um de 2 pessoas, né? Porque ao todo tem 14 se todo mundo estiver totalmente participando, ok? Aí o que é que eu pretendo fazer, né? Caso todo mundo esteja participando, seria distribuir por igual, né? Essas equipes. Seriam, no caso aí, 2 com 5, né? Não, minto. Não, do, ficaria 2 com 5, né? Ficaria 2 com 5 e uma de 4, né? Porque para formar uma equipe só com 2 pessoas, acho que seria difícil, né? Seria mais complicado. Mas poderia ser dessa maneira mesmo, 2 com 5 e uma de 4, claro, dependendo aí da distribuição quando essa equipe chegar para mim, certo? E aí a apresentação, em relação da apresentação, né? A apresentação seria dia 20 ou dia 22, né? Com tempo máximo aí de 15 a 20 minutos, certo? De apresentação. Aí vocês vão fazer uma apresentação em forma de slide, mostrando, né, exatamente todo esse processo que vocês conseguiram. Claro, levando o parâmetro acadêmico, né? Vocês vão trazer uma breve introdução, vocês vão trazer a metodologia que vocês utilizaram para fazer o teste, mostrando a construção do equipamento. Vocês vão trazer os resultados, conclusão e as referências. Então, a apresentação seria nesse molde, né? Deu para entender, Jéssica? Deu sim, professor. Pronto, aí eu até coloquei aqui, claro, ainda os grupos não estão fechados, mas quando tiver fechado eu vou colocar aqui os componentes, né, do grupo, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Depois do sorteio eu vou dizer quais serão os revestimentos do refletor, né? Mas a gente vai fazer um sorteio, né? Não é cada equipe que vai escolher o seu, não. A gente vai fazer um sorteio para não ter confusão. E, professor, no caso, se for só três grupos, né? Que seria 2 de 5 e um de 4. É. Aí tem os materiais, que cada grupo aí ficou com um tipo de material para revestir, né? Isso. Aí, acho que era isso que você ia falar, né? Que aí você vai colocar para sorteio aqueles que são mais comuns de ser encontrado. Por exemplo, eu ia descartar, se tiver só 3, eu ia descartar esse vidro com película brilhosa e esses outros materiais. Ia ficar espelho, que é comum encontrar, papel e alumínio e CDs e DVDs, certo? Ficariam esses 3. Uhum. Acho que eu tinha outra pergunta. Deixa eu fazer, acho que eu esqueço. Durante os testes que a gente for fazer, caso a gente queira colocar algo, sei lá, eu não sei se dá certo, né? Alguma coisa para tentar ver se consegue entrar em fervura. Não sei. Pois Pode é, botar? pode colocar, desde que o seguinte, primeiro faça o teste com temperatura. Vocês vão ver qual é a temperatura que ela possa atingir, certo? Uhum. Se ela atingir acima de 80, né, aí você já pode colocar alguma coisa lá para fazer o teste, certo? Mas se ela não atingir acima de 80, né, assim, é um conselho que eu estou dando, vocês podem até tentar, Ah, né? mas não vai chegar, né, professor? Não vai, vocês vão conseguir esquentar, mas não sei se vai conseguir cozinhar alguma coisa, né? Ah, tá. Certo? Se passar, eu vou tentar. Eu vou fazer o almoço nela. Tá certo? Então, no caso aí, pronto, eu tô Bom dia. falando. Olá, bom dia. Eu estou falando com bem antecedência, né? Exatamente para vocês ir se organizando, né? Porque eu sei que tem gente de fora, né? De outro estado, né? Então, e aí vocês, a equipe que for formada e se organizando, como é que vocês vão fazer para tentar estruturar, né? Esse trabalho, certo? E professor, mas no caso, quem mora longe, aí o grupo pode estar, tipo, escolhendo uma pessoa. Quem tiver mais acesso ao material, né? Quem encontrar de Pronto, forma mais pode. adequada.
Aí os Pode. outros vão ajudando de forma mesmo à distância, mas fazendo, tipo assim, ajudando, né? Dando ideias, orientações, a gente tá, tipo, Vamos se lá, compartilhando, né? eu vou chutar aqui, Jéssica. Por exemplo, tá a Amanda, né, lá de Belém, tá você e o Samuel. Aí vocês são a equipe. Aí, por exemplo, a Amanda tem maior facilidade com material para construir. Então, claro, vocês não têm como ir para Belém para fazer isso. Então, a Amanda se propõe a tentar construir o equipamento. Aí a Jéssica se propõe a escrever o relatório técnico. E o Samuel se propõe a fazer os slides para a apresentação. Então, cada um ficou com uma tarefa distribuída, não mudando, porque cada um, por exemplo, a Amanda, claro, ela vai ficar com a expertise de construir o material. A Jéssica vai ficar com a expertise de construir o relatório técnico. Porém, ela vai conseguir, de acordo com as informações da Amanda, entender como é que foi feito o material, né? E o Samuel também, de acordo com as informações da Amanda e da Jéssica, vai conseguir entender, através da apresentação que ele vai realizar, entender como é que foi feito o material. Então, todos, né, da equipe vai ter o aglomerado de todo o trabalho. Apesar que não pegou, por exemplo, nem a Jéssica, nem o Samuel pegou na mão na massa, né, teoricamente, não coisa mais, conseguiu entender e compreender como foi realizado, né, a construção do material, os testes, certo? Agora sim, claro, eu estou dando Uma ideia, né? uma ideia, estou botando aqui uma proposta, né? Uhum. Mas se as pessoas moram próximas, né, ela pode se organizar, eu quero trabalhar braçalmente, quero ver, então pode se organizar, né? Não tem problema, eu só estou dando uma suposição que é como é que vocês podem se organizar, né, para estruturar esse trabalho, né? Certo. Perguntas mais? Por enquanto, não lembro. Acho que as que eu já fiz todas. Pronto. Só para reformular aqui, ó, o prazo, né? Então eu coloquei aqui o prazo e eu vou depois distribuir para vocês lá, certo? O prazo, formação das equipes, né? Até o dia 22 desse mês, certo? Para vocês me encaminharem por e-mail, certo? Que assim, depois dessa data, aleatoriamente eu vou pedir o sistema, quem não me mandar, eu vou pedir o sistema para criar, né, aleatoriamente as equipes, né? E aí, para facilitar o trabalho, eu já estou colocando aqui que vocês façam isso antes que o sistema, né, faça, porque ele faz aleatório, né? Aí depois de formado, não é possível mais a gente reestruturar, tá certo? Aí, no caso, não vai ficar no SIGA a planilha, não, né, professor? A gente monta o grupo e ele manda num. No e-mail. Aham. Aí, quando você me mandar no e-mail, sim, a única pessoa que tem habilidade vamos dizer assim, e autorização para criar o grupo é o professor, né? Então, a única pessoa que pode fazer isso sou eu. Então, ao me mandar, eu faço, e aí já crio o grupo lá de vocês, o nome que vocês vão me Tá. mandar. Não corre risco, tipo, da gente colocar o grupo lá e aí depois outra pessoa ir lá e acrescentar o nome lá, Não, né? outra pessoa não tem como mexer, não. Só eu, né? Se me mandarem para eu mexer, né? Só tem eu, só posso eu. Ah, tá certo. Certo? Pronto, aí o trabalho escrito ficaria para o dia 18 e a apresentação para o dia 20, né, e 22, certo? Essa aí seria a distribuição da nossa desse trabalho, né? Lembrando que esse trabalho aqui é um trabalho que vai valer a segunda nota da prova de vocês, né? Então, logo, aí eu até coloquei aqui, ó, o relatório, né? O relatório técnico. A maior parte, ele compõe, né? 4 pontos, né? Distribuído igual para os membros da equipe. E a apresentação, né? Que vocês vão mostrar aqui, ela é individual, então todos têm que participar. Então, no aglomerado da nota, né? Para formar o 10, né? 40% é do relatório técnico e 60% é da apresentação. Então, logo, a apresentação tem vamos assim, pontos maiores, né? Então, é interessante que vocês participem da apresentação, né? Não pode escolher só uma pessoa para apresentar, não, né, professor? Não. Tem que ser todos. Tem todo, porque assim, como a minha ideia é que todos entendam do processo, né? Então, e aí eu posso entender e saber que cada um entendeu do processo, então todos têm que apresentar. Mesmo que não seja
todo o conteúdo, uma parte da apresentação, mas tem que participar dessa maneira. Certo? Pronto. No caso, aí vai ser só 2 grupos, é, professor? 3. Acho que vai 3? dar 3, é. Porque tem 14 pessoas, né? Tem 14 pessoas, pelo menos matriculada lá, tem 14 pessoas. Certo. E aí eu estava até dizendo aqui para, acho que quando eu estava falando, estava só a Jéssica em sala de aula, né? Deixa eu voltar aqui. Que os materiais, claro, os materiais que serão utilizados para o revestimento, né, do coletor parabólico, né, seriam esses 5 aqui, certo? Que vai ser para o sorteio, né? Mas se tiver somente 3 equipes formadas, irá trabalhar somente com essas 3 primeiras, né, materiais refratários, certo? Espelho, papel alumínio, CDs e DVDs. E aí vai para sorteio. Certo? Que dia que vai ser o sorteio, professor, dos grupos? Pronto. O dia, como eu lhe disse, né, o dia do sorteio vai ser logo após o limite, né, da formação do grupo, que seria dia 22, né? Então, logo a aula seguinte, a gente vai fazer o sorteio aqui, né, como o pessoal diz, né, na cara do cliente, certo? A gente vai fazer o sorteio aqui e aí já define, né, os revestimentos. É, professor, é aquele termômetro de mercúrio para medir a temperatura, é? Ou é outro? Termômetro de infravermelho. Ah, Aquele que tá. está até dizendo aqui que foi muito tempo usado na pandemia, que o pessoal não queria ter contato com o pessoal, né? E botava lá o termômetro para tirar a temperatura do pessoal, né? E aí aqui também vai precisar um termômetro que você não tenha contato direto, porque dependendo do tipo de material, ele esquenta muito, né? Por exemplo, botei como hoje a palavra aqui, como pronto, eu botei aqui como exemplo, né? Botei como exemplo o revestimento de espelho, né? Ele pode atingir temperatura até 500 graus, né? Então, logo, até aí precisaria de um equipamento que ele tenha uma temperatura limite máxima acima de 500, né? Para não ter problema, certo? Ao fazer o teste. Pode ser até 500 lá, e quando ele fizer o teste, ele vai parar, né, nessa análise. Eu tinha até um aqui, né? Que eu comprei na Shopee, né? Eu comprei na Shopee, não foi caro, acho que foi R$ 32, que ele atingia até 700 graus Celsius. Né? Eu tinha uma aqui na minha casa, depois até procurar. Mais pergunta, pessoal? Nenhuma, já entendi. Pronto, ok? Aí, pronto, aí hoje eu vou falar, né, um pouco sobre, vou só passar aqui. A aula de hoje a gente vai falar sobre aquecimento solar de piscina, certo? Sim, pessoal, se caso, claro, eu estou mostrando aqui com antecedência, né? Esse trabalho eu vou deixar disponível depois no SIGA, vou mostrar lá as datas, né? De limite de grupo, né? De trabalho para enviar e apresentação, certo? Mas fico no aguardo via e-mail da formação das equipes, tá bom? Vou só abrir aqui que hoje a gente vai abordar, né, na aula de hoje, falar sobre aquecimento solar de piscina, certo? Que é interessante, né, para quem nunca ouviu falar, certo? Ó, outra coisa, né? Alguém tem aula com o professor Rafael? Tem? Sim, professor. Nós Tem, somos né? alunos dele, de Pronto. circuitos e de eletromagnética. Pronto. Eu estava vendo agora o status dele aqui no WhatsApp, né? E né, ele foi selecionado, o Rafael, para trabalhar exatamente com energia solar térmica, né, pelo governo. Não sei se vocês viram um vídeo que ele está falando aí no Instagram. Eu vi. Pronto. Esse projeto é para trabalhar com heliotérmicas, aquela que é
placas solares, é uma usina de espelhos, né, utiliza espelho para um ponto focal, né, que tem um ponto focal, e aí esse é um projeto de estudo, né, de levantamento de viabilidade econômica para o estado do Piauí, né, e aí ele é um dos membros, né, que foi chamado para integrar essa equipe, né, eu achei bem interessante mesmo. Deixa eu ver aqui, certo. Aí alguns alunos nunca ouviu falar desse tipo de projeto, né? E aí é bom, né, depois se aprofundar sobre esse tipo. É bem legal. Então vamos lá, pessoal. Claro, eu vou tentar apresentar aqui. A aula de hoje vai ser sobre aquecimento solar de piscina, né? A gente vai trazer aqui componentes, né, tecnologias que são voltadas, né, para esse tipo de fim, certo? Vantagem, desvantagem, né? E podemos aqui trazer alguns planejamentos de dimensionamento desse tipo de instalação, né, de piscina, tá certo? Aí aqui é só para a gente interagir, né, e fazer um resumo da última aula, certo? Na última aula a gente estava falando exatamente de energias termoacumulação, claro. Antes das apresentações, né, do dimensionamento, a gente falou de termoacumulações, né, que são importantes para manter a temperatura, né, de um fluido, principalmente um fluido, e esse fluido pode ser água, né, pode ser ar, certo? Quando não tem energia sendo diretamente absorvidas nos coletores, né? Então, esse termoacumulador, a função dele é exatamente impedir, né, que haja troca de energia, principalmente energia térmica, para o meio externo, né? E aí você tem o cooler não, o boiler, né, que tem essa função, né, ele é um termoacumulador que mantém a temperatura ali reservada, e você vai ter outros tipos de termoacumulador, né, você vai ter caixa proveniente de material sólido, areia, etc., né, que tem um princípio exatamente manter a temperatura interna quente, você vai ter trocadores térmicos que têm essa função também, né, então você vai ter diversos tipos dessas aplicabilidades. A gente vê, e aí falou nesse período também, né, das vantagens e desvantagens desses materiais. Né? E aí, para se aprofundar desse conteúdo, eu também disponibilizei um fórum, né, de discussão para vocês trazerem exatamente sobre esse tema, né? Alguns tópicos lá que eu não lembro agora de cor, mas acho que tinha princípios, né, tecnologias e etc. Né? Pois bem, então na aula de hoje, né, nossa função aqui é exatamente compreender os fundamentos do uso do aquecimento de água para a piscina, principalmente por meio solar, como é que funciona esse tipo de sistema, as aplicações, né, por meio do aquecimento solar de piscinas, né, que assim, se for uma piscina residencial, ele tem um determinado fim. Se for uma piscina, né, popular, né, de maior uso, aí ele também tem outro fim. Então, vai depender muito. O projeto, ela não é, vamos dizer assim, ela não é fixo, né? Ele é dinâmico, né? Dependendo de onde vai ser e qual é o fim dessa piscina. Né? Então, o que, será explanado aqui na aula de hoje? Né? Vamos falar sobre aquecimento solar de piscina, princípios de funcionamento, né? Como é que a principal função de sistemas. Vamos falar de vantagens, né? Componentes e sistema. E na aula de segunda-feira, a gente vai falar de planejamento. Né? Não vamos se aprofundar na aula de hoje de planejamento. Vamos deixar essa relação para a aula de segunda-feira. Né? Como projetar e planejar. Né? Pois bem, né? Então, trazendo aqui, né, no nosso contexto sobre aquecimento de piscina, então, literalmente, né, a gente já vem trabalhando no decorrer das nossas aulas que o coração principal, né, vamos dizer assim, o elemento principal para obter a energia é o coletor. Né? Então, é o coletor solar. Então, nesse caso, como qualquer outro caso, é necessário também ter um coletor. Certo?
E aí, dependendo do fim dessa piscina, se é piscina de lazer, né, academia, clubes, hotéis, residências, então ele vai ter projetos distintos, né? Mas não todas elas precisam do coletor, né? O projeto distinto é que alguns podem ter bombas, alguns, né, podem ter um termoacumulador, um reservatório, né? Então, vai mudar muito do princípio, né, de uso desse equipamento, certo? Então, para não ter, né, um consumo elevado de energia elétrica, né, ou um aquecedor convencional, o que é o aquecedor convencional? Tem sistema que utiliza o aquecimento de gás, né, né, principalmente gás metano, para aquecer piscina, né? Então, às vezes um sistema desse é muito caro. Então, uma forma de baratear é você trabalhar isso em híbrido, né? O que é híbrido? Você ter uma parte, né, através do coletor solar e outra parte através de sistemas de resistência, né, aquecimento por queima de algum combustível, né? Então, trabalhar ou misto ou somente por um coletor solar. Então, isso é possível. Claro, vai depender do projeto, né? do uso dessa piscina, certo? Então, você vai, nesse caso aí do coletor solar, né, você vai ter um aquecimento solar que vai utilizar, né, um sistema totalmente sustentável, certo? E aí, esse sistema totalmente sustentável, né, torna mais viável financeiramente, né, e ambientalmente o uso dessa piscina. Lembrando que toda e qualquer piscina, pessoal, ela passa por tratamentos, né, principalmente tratamentos químicos, né? Então você vai ter ali elementos que vai ser utilizado para decantar sujeiras, você vai ter elementos químicos para matar micro-organismos, né? Você vai ter diversos tratamentos para a piscina ficar hábil, né, para o uso, certo? Então, esses elementos químicos aí, além desse hábito de uso, você precisa também, dependendo do local, né, um conforto térmico, né? Então, dessa piscina. E aí, no conforto térmico, você pode aquecer essa piscina para deixar mais viável, certo? Então, e aí você utiliza esse tipo de sistema. Pronto, aqui eu trago, né, algumas propriedades, principalmente de uso de piscina, né, para aquecimento de piscina. No 1 aqui, galera, a gente vai ter, né, como mostra, né, aqui, ó, você vai ter o coletor solares, né, então normalmente você vai ter mais de um, né, e a gente vai ver quais são os tipos, né, desses coletores solares, né, como eles são distribuídos, né, você vai ter eles retângulo, circular, tem diversos tipos aí no mercado, né? E tem até os caseiros, né? A vantagem dos coletores solar para piscina, né, que ele é bem simples, né? É bem simples, você pode construir, ok? O 2, né, exatamente a relação da água fria que sai da piscina e vai para o coletor solar. Então, nesse caso, né, e aí na maioria dos casos vai ter o uso de bomba, né? Porque como a piscina, na maioria das vezes, ela fica abaixo, né, do coletor solar, então você precisa de uma força motriz para fazer que o fluxo da água ela circule, né, para passar pelos coletores, certo? E aí é através de bombas, né, através da bomba elétrica para fazer essa força motriz. Então, nesse caso aqui, eu vou ter, né, o 2 como fluxo da água fria, né, que ele vai ser impulsionado para passar nos coletores. Só que o sistema dos coletores é simples. Sempre ele vai entrar embaixo do coletor e sair. Então, o fluido frio ele entra sempre embaixo, né, sempre vai entrar aqui embaixo e vai sair, claro, depois que recebe energia térmica, vai sair acima dos coletores. Sempre vai ser nesse sentido, certo? Nunca ao contrário, de cima para baixo, né? Quando eles estão instalados, principalmente em telhados, certo? Sempre vai ser nessa estrutura, né?
Lembrando que aqui o 5, ó, ele está se referindo, claro, na distribuição aqui que eu estou mostrando para vocês, nesse fluxograma, ele está relacionando com a bomba, né, do fluido frio, certo? Que será sucçado a água para ser direcionado aí para o coletor. O 3, galera, que é exatamente essa parte vermelha aqui, né, que está relacionado com a tubulação da água quente, certo? Ela é direcionada, ela sai dos coletores e é direcionada para a bomba, ou para a piscina, né? Então, é já água quente. Dependendo de alguns sistemas, né? Dependendo de alguns sistemas, você pode ter o que a gente chama de bypass, né? Mistura a água da piscina, né? Joga diretamente a água da piscina para misturar com a água quente, né? Para aí minimizar, né, o uso, né, que ele passa pelo coletor, né? E aí deixando a água com conforto térmico, né? Porque você já está misturando ali. Mas a maioria das vezes nem precisa, né? Você joga direto, já que você já tem água lá, ele já vai misturar, né? É uma forma de melhor misturar essa água, né? Vamos dizer assim, melhor homogeneizar essa água com temperatura, porque aqui vai ficar somente alguns pontos quentes, né? Mais próximo da entrada da água quente. Quando você joga aqui água fria misturando com essa, então você já tem um ponto de mistura, e aí você vai melhorando, né, esse ponto de mistura, certo? É uma forma também de homogeneizar essa temperatura, certo? Aí aqui é o 4 é filtro, né? Porque, como eu disse, né? A água, ela, diferente da água de banho, né, a água de piscina, você vai ter ali, como ela está sendo usada, você vai ter partículas sólidas, você vai ter cabelo, você vai ter diversos outros elementos, né? Que não é somente o fluido, né? Que não é somente água, né? E aí é necessário, né, você ter um filtro para reter esses materiais, principalmente materiais sólidos, certo? Ok. Alguma pergunta aqui, pessoal, entre esse fluxograma? Deu para entender aí? Deu, professor. Ok. Pronto, aqui é um retrato, né, que eu trago, exatamente mostrando que a gente tem aqui em cima, né, os coletores, né? E logo embaixo a gente vai ter uma piscina. Esses coletores aqui têm a função exatamente de aquecer essas piscinas. E aí a minha pergunta é, né, eu até coloquei aqui, quem já utilizou uma piscina quente, né? Alguém já utilizou uma piscina quente? Né, em algum canto? Não, professor. Eu Nunca? ainda nunca nem tinha ouvido falar nesse sistema, para lhe falar a verdade. Piscina não, professor. Aqui Então, a gente esquenta só mesmo com o nosso sol mesmo natural. No caso de Teresina, né? no sítio também a piscina de lá às vezes está quente, mas é natural. Pronto. E Apesar agora não que, esquenta nada, que é muita chuva. pronto, apesar que a piscina aí ela está sendo aquecida naturalmente, né, por uma energia solar. Então é um aquecimento solar. O que ela não tem é um sistema de aquecimento, né? Ela não tem um coletor, né? Ela não tem um sistema estruturado para isso, né? Naturalmente ela aquece, né? Então desnecessário o uso desse sistema. Mas tem cantos que é necessário, né? Professor, no caso, esse sistema, ele é mais usado, tipo assim, em locais que é muito frio, não é? Locais frios, né? Nem vou dizer que é muito frio. Frios, né? Por exemplo, quem já foi aqui para a divisa do Piauí, né, com o Ceará, tem locais ali frios. Bajara, Tianguá, né, Viçosa, né, São Benedito, certo? E alguns hotéis utilizam esse tipo de sistema, né? Alguns hotéis lá. Por quê? Quem já foi para Guaraciaba do Norte, tem um parque lá, eu não me lembro do parque, né? Que a água dela é toda água termal, né? A água da piscina grande, mas claro, ela tem um sistema, né? Ela tem um sistema de aquecimento da piscina. O dela lá, eu não sei, eu acredito que não seja solar, né? Ela não tem um sistema híbrido solar, né? Acho que grande parte é proveniente de resistência térmica, né? Se não me engano, certo? Eu não tenho certeza, se não me engano. Mas a piscina é quente, é uma piscina quente.
É Oi? interessante. É interessante esse sistema. Apesar de eu nunca ter ouvido falar, né? Você falando aí, a gente às vezes fica imaginando como é que a pessoa vai gastar dinheiro com um sistema para esquentar uma piscina. Mas quem mora nesses locais mais frios, a gente sabe que realmente é ruim você estar ali, não poder nem banhar, nem usufruir, porque a água está gelada, né? Nesse caso aí, lá é um hotel, né? Um hotel. Então, para Isso, ter clientela, para ter isso, pessoas, né, convivendo e tendo arrecadação, eles precisam de um sistema desse para as pessoas poderem ter seu lazer, certo? isso. Ou não. E ficar mais mais à vontade, vamos dizer assim, porque em hotéis a gente sabe que vem gente de todo lugar, né? Exatamente. Aí, para quem mora, dependendo da Exatamente. região, aí é importante. É porque como a gente mora numa região quente, a gente, quando vê, a gente acha, tipo, pensa que é desnecessário, acha que todo lugar é assim, né, professor? Mas realmente é importante. Pois é, aí nesse caso aí, eu lá não sei, mas você pode utilizar, né, um sistema híbrido, né, que utiliza exatamente uma parte de energia solar, né, juntamente com energia ou elétrica, né, através de resistências térmicas, ou através de combustão, né, através de uma queima de algum combustível, né. Então, é possível fazer isso, certo? Esse tipo de sistema, claro, na maioria das vezes, esse tipo de aquecimento de piscina, como eu relatei aqui, né, ela é utilizada em pousadas, né, em hotéis, né, para o conforto dos hóspedes, né? Mas não quer dizer que não deixe de ter, né, residencial. No semestre passado, tinha uma aluna aqui que ela disse que ela tinha uma amiga de Teresina que lá a casa dela era aquecida através da piscina, né? A piscina era aquecida. Não por energia solar térmica, mas sim por energia solar fotovoltaica, né? Ela tinha as placas fotovoltaicas e aí a piscina era aquecida através de resistência térmica por essas placas, né? Porque no caso aqui, o coletor ele só aquece fluido, né? Então a função só é isso. Do de lá não, parece que as placas serviam tanto para aquecer a piscina como para gerar energia para casa, né? Isso ela disse, era aqui em Teresina, professor. Aí eu, olha, desconheço. Mas beleza, mas tinha. Cada um com sua loucura, hein, professor? Mas tinha, ela disse. É? Pois bem, então nesse caso aqui, né, as vantagens desse tipo de sistema, né? Baixa manutenção, né, porque você vai ter, vou mostrar já já, na maioria das vezes, esse material construído dos coletores é de plástico, né? Então você não tem praticamente manutenção nenhuma, né? Você vai ter manutenção das tubulações, né, ali porque você vai usar bombas, aí precisa alguma manutenção das bombas, né? Principalmente dos equipamentos eletrônicos, certo? E aí, necessidade térmica baixa, né? Você também não precisa de tanta temperatura para aquecer a água, porque a função não é água quente, a função principal ali do banho da piscina é que a temperatura esteja amena, né? 20 graus, 22, né? Não seja tão gelado, porque é ruim. Quem já tomou banho de água fria, né? Sei lá, numa temperatura de 18, a água, né, dando 18, né? Você se treme todinho de frio, né? Quer nem tomar banho, tá? E aí a função aqui é para deixar a água amena, né? Não é quente demais, é só ela ficar com a temperatura confortável de banho. Só preguiça, uma água gelada, né? Pois é. Certo? Aí a radiação solar no período de utilização também, às vezes, somente para esse período é suficiente, né? Já porque a temperatura ela não vai esquentar tanto, né? Não é o objetivo esquentar tanto demais a água, é só deixar ela confortável. É um Sim. projeto mais simples, né, do que o uso de água residencial para banho, né? Ela é mais simples. Pois não? E professor, e esse sistema tem como ele ser acionado só em períodos tipo necessário? Por exemplo, tá aqui, hoje está quente, aí não vou acionar o sistema, mas hoje está fazendo frio e eu quero tomar banho de piscina, aí eu posso acionar ele para aquela água ficar na temperatura mais. Exatamente, através da bomba, né?
Exatamente. Por exemplo, uma casa residencial, nem todo momento eu estou tomando banho na piscina, né? Então é desnecessário ficar acionando para ele ficar circulando, né? Você deixa a bomba desligada e fica parado, né? Exatamente, né? Você vai usar somente quando for necessário. Professor, em relação a consumo de eletricidade, não vai ter, né? Porque vem do sol, né? Mas vai ter só da bomba, né? Vai ter que ficar uma bomba de vez em quando circulando, não necessariamente ela vai circular toda hora. Ela vai circular em momentos a momentos, né? Para que a água passe por dentro do coletor. Mas muitas vezes, é até interessante, eu até coloquei aqui, ó. Muitas vezes você já tem um sistema de piscina. Então, quem conhece o sistema de piscina, a piscina em si já tem uma bomba que faz a circulação da água, principalmente para fazer a limpeza da água, né? A filtragem da água. Né? Então, quando você já tem esse sistema, então você já está gastando energia na piscina, né? Energia elétrica. Então, você só faz adicionar, no caso aqui, um sistema coletor solar. Né? Então, você não precisa... eu vou gastar mais energia. Muitas das vezes, não. Você só vai compactar, conectar agora um sistema de energia solar. Né? Então, você não vai acrescentar mais bomba. Você só vai acrescentar agora tubulação, né? E o coletor solar para que a água passe por ele. Certo? Após o filtro, claro, né? Após o filtro. E, professor, você sabe, em média, mais ou menos, quanto é que custa um sistema desse? Você já ouviu falar, assim, em valores? Do sistema, qual o sistema? Só o coletor? Para aquecer. Não, assim, eu não tenho isso em mente, né? Mas, como eu disse, eu já vi na internet o pessoal fazendo um totalmente artesanal. Né? Se você procurar sistema... Pode procurar no Google aí. Aquecimento solar artesanal, né? Você vai ver o pessoal fazendo com tubulações de plástico mesmo. Eles mesmos fazem. E aí se torna muito mais barato. Né? Artesanalmente. Porque eu acho que se for para comprar, eu acho que não, pelo fato de não ser tão comum, principalmente aqui, né? Pelo menos para mim não é, né? Nunca tinha ouvido falar. Possa ser que ele não seja muito acessível, né, em relação a valores. Em relação aos componentes, né, do sistema desse, né, claro. Esse aqui é mais robusto, né, para instalar esses componentes. Primeiro, o trocador solar, né, aí você pode ter o plano ou de tubos, certo? Já vai mostrar aqui esse tipo. Alguns, né, pode adicionar uma bomba hidráulica a mais, né? Então, mas às vezes não é necessário, né? Você pode utilizar a própria bomba da piscina, certo? Só acoplar ela. Alguns também pode utilizar um trocador de calor caso queira, né, em sistemas indiretos, certo? Também, dependendo do sistema, isso não é necessário, né? Aí sim, tubulações e válvulas, certo? E aí, alguns também podem instalar um reservatório térmico, né, que é exatamente um termoacumulador, que também não é, muitas vezes, necessário, certo? Mas pode instalar, claro, de noite, é usado muito à noite, então é necessário que eu instale, né, um acumulador, né, um termoacumulador. Pronto. Aqui, ó, por exemplo, aqui é um sistema aqui do lado é um sistema de aquecimento de piscina, né? Ele é de plástico, é uma tubulação de plástico. Esse aqui, ó, aparenta, né? Claro, tem uma marca, mas aparenta ser muito simples, né? Aparenta ser muito simples. Então, ele é totalmente... Aí tem as tubulações aqui, ó. Então, a água vem, né? Passa por baixo, entra por baixo, circula, né? Aquece, né? E aí ela é escura exatamente para isso, né? Para absorver a energia solar. Ela aquece, vai para a autotubulação, aquece, aí vai para o sistema, vai para a tubulação para ir para a água. Então ela vai para a água. Esse aqui é outro, do mesmo jeito. Entra aqui, aquece, vai para cima, aquece, vai para a tubulação. E assim vai, né? Então é muito simples. Totalmente de plástico. Oi. Eu não lembro se você falou no início, não lembro. Mas dentro desses
Parece cano aí, né? É cano, isso é cano de plástico. Mas eu não tô entendendo assim, como é que essa... Porque assim, a água é escura, claro, né? Justamente para absorver. Isso. Mas tem algo a mais que faz essa água aquecer, algo assim. Não, não, assim, dependendo do sistema, pode ter lá, né, um aquecimento elétrico, né? Aí é sistema híbrido, né? Nesse caso aqui, não. Esse aqui é só aquecimento por sol. Então, a água é bombeada aqui, ela circula, né? Então, ela está recebendo água aqui, essa tubulação é quente. Então, na medida que ela está quente, esse calor ele vai para a água. Então, a água ela fica quente. Então, à medida que ela vai circulando, claro, a gente chama aqui de tempo de contato, né? Por que ela faz essa circulação aqui? Exatamente para o tempo de contato ali absorvendo essa energia. Então, quanto maior o tempo de contato com a tubulação, né, mais quente é o elemento, certo? Aí, no caso, toda a água da piscina vai passar por aí de forma, claro, de forma mais lenta, né? Ela vai, passa, aí volta para a piscina, não é isso? Aí Isso. vem de novo. Ela vai e volta, no caso, não é isso? Vamos lá, voltar aqui para cá. Ó. Ela vem, certo? Ela vem, a água fria vem, passa pelo coletor e volta quente, né? Isso quer dizer o quê? Que ela vem quente para cá, então, aos poucos, a piscina ela não mantém a temperatura quente, ela vai perdendo calor para o meio, né? Então a água sempre ela vai entrar fria, né? Por quê? Porque ela jamais vai conseguir manter a temperatura ali contínua, né? Então ela vai perder energia para o meio. Mas como está entrando continuamente água quente, ela vai manter uma temperatura ali confortável, né? De banho, certo? Então, temperatura confortável de banho. Por exemplo, aqui, eu sou rato de praia, né? Quem me conhece, eu sou rato de praia. Então, eu já tomei banho, né, na praia à noite. Quem já tomou banho na praia à noite é perceptível, né, que você entra na água, a água tá bem mornazinha, né? Por quê? Porque passou o dia todo recebendo sol, né? E lá fora tá um vento frio, muito frio. Então, às vezes é melhor você estar lá fora ou lá dentro da água, porque a água está mais confortável termicamente, do que sair para a areia, né? Porque está fazendo um vento mais frio, né? E aí, muitas das vezes, é mais confortável estar dentro da piscina à noite. Professor, mas isso também acontece na piscina, independentemente do horário. Quando a gente está num clube, por exemplo, num ambiente de piscina, né? Que você está dentro da água, você está aquecido, embora não tenha sistema nenhum. E aí, quando você sai, o frio bate, né? Exato. Às vezes eu até comento aqui, quando eu tô com meu filho, aí ele fica todo assim, trêmulo, né? Ele vai para dentro da piscina que o frio passa, eu falo assim para ele. E aí a Exatamente. gente percebe isso, que há uma temperatura mais agradável em relação a isso, dentro da piscina. Exatamente. Então, nesse caso aqui, ó, o que é que acontece? A gente utiliza, né, coletores mais simples, né? Na maioria das vezes, esses coletores só são canos, certo? Então, ele não tem vamos dizer assim, ele não tem uma chapa em cima, né? Não tem uma estrutura a mais, né? Por quê? Porque a afinidade aqui é somente aquecer essa água, certo? Então, não precisa de cobertura e nem precisa de uma estrutura metálica, né? Para dar resistência, já porque o próprio cano, eles são resistentes, né? Então, não precisa de uma estrutura metálica para isso. Aí eu disse, né? Esses materiais ele pode ser construído de plástico, né? Os plásticos são. Aí você tem diversos tipos de plástico, né? Você pode ter o etileno, o propileno, né? O polipropileno. Então tem diferentes tipos de plástico para esse fim, né? E por que é plástico, pessoal? Vamos lá, por que é plástico? Aí eu faço a pergunta: por que se utiliza plástico aqui? Diferente dos coletores de banho de água, né? Diferente deles, né? Porque os de lá praticamente são metais, né? Bons condutores. Aqui não, aqui são plásticos e na maioria das vezes eles não são bons condutores. O plástico não é bom condutor térmico, né? Mas utiliza esse plástico aqui porque vai ser por ser barato, né? E vai servir muito bem para o fim,
certo? Mas por que que utiliza plástico? Quem sabe aí? E aí, pessoal? Não, professor, não sei. Que é o seguinte, galera, o que é que acontece? A piscina utiliza muito produto químico, muito produto, principalmente cloro, certo? E aí o cloro é um agente corrosivo. Eu pensei nisso, eu só não quis falar. Pela Porque assim, parte, se for pela metal, questão mesmo. se for metal, você vai precisar de uma maior manutenção dos coletores. Aí o sistema passa a ser caro, passa a ser inviável o uso desse tipo de material, certo? E aí o plástico não, o plástico ele, vamos dizer assim, ele tem uma durabilidade maior, né, do que os metais para esse tipo de sistema. E resolve muito bem, né? Não resolve muito bem ao que se propõe, né, aqui, que é exatamente ter um conforto térmico da água. Então, resolve muito bem os parâmetros aqui relacionados. Deu para entender aí, pessoal? Daí eu, professor. Eu Ó, imaginei essa questão mesmo dessa parte de ser corrosivo. E, e também, assim, se a gente for parar para pensar, a maioria de algo que envolve água, usam-se mais canos, né? Talvez também faz sentido em relação a isso. Acho que já exatamente por isso, né? Por conter esses produtos ser melhor para eles são mais resistentes a esse tipo de produto. aí aqui como também a relação de baixa delta de temperatura, né? O que é delta de temperatura? A diferença de temperatura entre o externo e a água não precisa ser tão grande, né? Então basta ter um acréscimo de temperatura maior do que o externo, e aí por isso eles se tornam altamente eficientes esse tipo de sistema. Aqui é uma relação, né, dos componentes, né, dos absorvedores com a velocidade do vento, né? Nesse caso aqui é um gráfico que fala da eficiência, né, desse tipo de sistema para a troca térmica com o vento, né, dos absorvedores, certo? Então, o gráfico aqui, quando a velocidade do vento for abaixo, né, de 1,5 metros por segundo, né, ele se torna, né, mais eficiente, né, em termos de coeficiente de operação, do que maiores velocidades. Por que a velocidade do vento ela interfere? Porque, assim, na medida que o coletor está lá, né, o absorvedor está lá, o vento vai passar por ele, como ele não tem nenhuma proteção, né, ele não tem nenhuma, vamos dizer assim, nem nada interferindo, né, que o vento tenha contato direto com o absorvedor, né, ele acaba extraindo calor daquele absorvedor, né? Acaba esfriando o absorvedor. Então, quanto maior a velocidade, né, maior é a extração dessa energia, né, por meio de convecção, certo? Por meio da convecção. E aí, uma relação, né, importante desses coletores não terem, né, exatamente essa proteção é porque isso não vai interferir tanto na troca térmica lá da piscina. Já nas residências, isso interfere muito, já porque você quer uma água maior para banho, né, água quente. Então, às vezes, é necessário interromper, né, que é o contato do vento bata diretamente nos trocadores ali de calor, né, para impedir que isso aconteça, certo? Outra coisa que a gente pode trazer aqui também, né, para isso, é exatamente as placas fotovoltaicas, né? É interessante que isso aconteça, né? Essa ventilação aconteça. Por quê? Porque quanto maior a temperatura dessas placas, menos eficiente elas serão na produção de energia elétrica, né? Então, isso é importante que ela faça essa ventilação, né? Já para cá, né, para o coletor solar térmico, isso não é importante, porque a gente quer temperatura.
Na placa fotovoltaica, não, a gente quer energia elétrica. Então, para você ver como as coisas invertem, né? Dependendo do princípio que você está utilizando. Certo? E, professor, aqui na região tem muito poço artesiano, né? Assim, qual a possibilidade de aquecer a água do poço e abastecer já tudo, né? Mas para que é? Para piscina? Para que é? Não, para abastecer assim a casa, né? O pessoal usa, que às Pois é. vezes a distribuidora de água aqui não funciona, daí as pessoas têm o sistema de poço, né? Tem que ter cuidado, porque como eu falei quando eu estava falando de água residencial, né, para dentro de casa, tem que ter cuidado com água extraída direto de poço, né? E ela não passa por um tratamento, e aí você vai ter partículas sólidas ali, você vai ter materiais ali que não foram extraídos num tratamento de água, tá certo? E aí ela pode entupir tubulações, principalmente do coletor, né? Porque ela passa aqui, né, pela tubulação, ela pode entupir, certo? E aumentar a pressão desse tipo de sistema, né? E aí vai precisar de uma maior manutenção, tornando o sistema caro, né? Porque você vai ter que parar, fazer manutenção, ficar parando com frequência, né? Aí deixa de ser viável, tá certo? Aí tem que ter cuidado. É interessante, né? Antes que ele vá para o coletor, ele passa por um pequeno tratamento, um filtro, né? Alguns tratamentos que minimize, né? A manutenção dos coletores, né? Principalmente dos coletores, certo? Certo, entendi. Pronto. O de piscina, pessoal, como eu falei para vocês, na maioria deles são plásticos, né? E ele tem essa distribuição aqui, ó. Ela não precisa ter um revestimento, né, externo, né, nos coletores, nos absorvedores, ok? Esse aqui, ele já é um comercial, né? Ele não é feito artesanalmente, ele é um comercial, ele é totalmente de plástico, que a água vai entrar por baixo e entra por baixo, né, e sai por cima, né? Então ele vai sendo aquecido exatamente dentro dessa tubulação aqui pequena, ok? E ele pode ter esse formatozinho aqui também, certo? Ó, parece uma chapazinha, né, um papelzinho, e na medida que a água vai passando por ele, né, ele infla um pouco e absorve essa energia, né? Energia térmica, tá certo? Isso aqui é um modelo também que é utilizado aí, né, para aquecimento de água de piscina. Esse aqui é comercial, certo? Lembre que aqui são vários, né? Eles são conectados, né? Então aqui são vários coletores. Aqui seria um, aqui é outro. Então eles são conectados entre si, certo? Ó, são vários coletores. Aqui é o componente, né, da bomba hidráulica, como eu falei para vocês. Dependendo do tipo de sistema, você pode utilizar a própria bomba hidráulica da piscina, já convencional dela, ou você pode instalar outra lá, se achar necessário, certo? Então, a função principal aqui da bomba é impulsionar a água da piscina até os coletores solares, onde ela é aquecida e devolvida, né, ou volta para a piscina, já com a água um pouco mais aquecida. Então, nesse caso aqui, garante que a água gradualmente seja aquecida ao longo do dia, né? Que ela vai passando aí pela piscina. Em sistema mais eficiente, o controlador liga, né? Dependendo do tipo de sistema, você pode colocar vamos dizer assim, um indicador que ela seja acionada, né, automaticamente, a bomba, certo? Levando em consideração somente a variação de temperatura lá no coletor, né? O de entrada e saída. Então, você programa que normalmente uma variação de 3 graus, né? A de entrada, né, tá menor, vamos assim, a variação de temperatura entre a água de entrada e saída tá menor do que 3 graus. Aí a bomba é acionada automaticamente. O sensor indica isso, aí a bomba aciona. E passa por lá, quando faz essa variação maior do que 3 graus, aí ela ou menor do que 3 graus, né, quando a variação é maior do que 3 graus, ela aciona, né? Quando é menor do que 3 graus, ela desliga, né, automático. Certo? Você pode fazer essa programação. Em sistemas mais eficientes, o controlador liga a bomba somente quando a temperatura nos coletores for maior do que a da piscina.
né, otimizando o uso da energia elétrica, né? Então, também, exatamente isso, né? Você minimiza o uso da energia elétrica no motor, né, na bomba. Proteção, aí uma das vantagens, né, aí você minimiza, né, o uso do cloro, né, porque o cloro ataca qualquer material metálico, vai atacar a bomba também, e potencializa, né, adequada, essencial para o fluxo ideal, né? Então você potencializa exatamente a piscina ali para uma temperatura ideal de fluido, né? Acho que aqui é um vídeo, espera aqui, só um minutinho, pessoal, aqui é um vídeo de aquecimento solar de piscina, deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu ver se dá certo esse aqui. Um tampão na parte superior e inferior. A instalação fica desse jeito. Os sensores fazem a leitura. Vou mostrar para vocês com uma animação como é feito o passo a passo dessas instalações. As placas são conectadas umas às outras e na última placa é instalado um tampão na parte superior e inferior. A instalação fica desse jeito. Os sensores fazem a leitura da temperatura da piscina e dos coletores. Assim que houver a diferença de temperatura em 3 graus, a bomba é acionada automaticamente, enviando a água quente dos coletores para a piscina. Esse processo funciona durante todo o dia. Aí é um videozinho, né, mostrando a instalação. Nesse caso, ele utiliza um sensor para ligar a bomba, né, na diferença de 3 graus. Normalmente o padrão é 3 graus, certo? E aí, quando for maior que 3 graus, ele aciona a bomba, liga a bomba para passar pelos coletores, né? E volta novamente para a piscina, né? Então, ele vai fazendo essa circulação, a bomba vai circulando a água, né? Quando a variação for menor do que 3 graus, fecha, né? E aí não passa mais pelos coletores, certo? Aí, quando a variação aumenta, ele liga novamente. É assim que esse tipo de sistema é acionado. Deixa eu ver mais aqui. Aí, como eu já falei para vocês, os componentes aqui principal, né? Você pode ter, né, em um sistema híbrido, né, quando não tem somente a energia solar térmica, né, da piscina, você pode ter um sistema híbrido, certo? Além do sistema coletor solar, né, caso ele não seja eficiente, né, para o uso daquela piscina, normalmente é quando essa piscina tem muito uso, né? Quando muita gente está usando, uso com frequência, né? Então, às vezes, somente o sistema de coletor solar não dá eficiência para esse tipo, né? E você necessita acrescentar algo mais. E aí você usa, né, um aquecedor auxiliar, ou através de gás, certo? Ou através de gás, ou através de uma resistência térmica. É um aquecimento auxiliar para dar conforto térmico à piscina, certo? Aí pode ter outros componentes, né, se caso seja necessário, né, como um controlador de temperatura, né, sensor de temperatura,
válvulas, né, automáticas que abre e fecha aí para a água não voltar, né, principalmente a água que vem, né, da piscina, né, lançada pela piscina. Você pode ter uma válvula de retenção, certo? Sensores de temperatura, como eu falei, perto do controlador, né, perto do absorvedor, perto da própria piscina, né, são aparatos a mais, né, dependendo do tipo de sistema, né, e da complexibilidade do uso da piscina, certo? E algumas piscinas, né, principalmente quando não são muito usadas, você bota alguns revestimentos, né, sobre a piscina para não perder energia, né? Você pode alguns isolantes, né, para minimizar exatamente as perdas, né? Alguns componentes que podem ser utilizados. Não necessariamente que todos vão utilizar o mesmo componente, né? Mas aqui são algumas, dependendo do tipo de sistema e dependendo da relação do uso daquele material, para minimizar as perdas, né? Aí você pode ter, e algumas utilizam até uma proteção térmica, e essa proteção térmica, ela também são, às vezes, resistências térmicas, né? Então, ela passa por ela resistências elétricas. Esse daqui, ó, é exatamente uma resistência elétrica. Ó. Ela é ligada a um fio, fica sobre a piscina e é aquecida, né? Então, alguns meios que podem ser utilizados. Aí, normalmente, né, sistema, né, piscinas privadas, né, raramente ultrapassam 100 metros, né, quadrados, certo? Circuitos hidráulicos e a operação do circuito dos absorvedores, né? Normalmente você vai ter um sistema com válvula de 3 vias, né? Que vai, essas 3 vias exatamente, uma entra no coletor, outra sai do coletor, se mistura com a água que vem da piscina, né? Para ter uma mistura mais eficiente, então seria exatamente essas 3 vias. E alguns utilizam o sistema com bombas adicionais para circular, né? Fazer essa circulação no solar, certo? Então, seria esses parâmetros, ok? Aqui é mostrando exatamente essas 3 vias, né? Sistema com 3 vias, variação de 3 graus, né, no controlador, já com controlador, certo? Então, você vai ter aqui a água sendo succionada da piscina, passa por um pré-filtro, né, um pré-tratamento, né? Então, pré-filtro, depois passa por um filtro, e aí aqui eu vou ter uma válvula, né, de 3 vias. Um vai para o próprio coletor, certo? A outra vai exatamente para a mistura, né, para fazer a mistura da água. E aí a água, depois de aquecida, né, no coletor, volta, se mistura com a que vem da piscina e volta novamente para a piscina, né? E aí, nesse caso aqui, ó, ele tem, além do coletor solar, ele tem um aquecimento auxiliar, né? Então, no caso, um aquecimento por resistência, né? Ou qualquer outro, né? Para depois voltar para a piscina. Então, aqui envolve exatamente esse meio. Aqui é quando utiliza bombas adicionais, né? Você vai ter uma bomba adicional para fazer o circuito, né? Para passar pela piscina. Além da bomba que faz a circulação da água na piscina em si, né, para passar pelo filtro, você vai ter uma bomba que passa, né, pelos coletores, acionada através do controlador de temperatura, né? E aí você também pode ter esse fim. Aí as piscinas públicas, né, piscinas maiores, né, várias piscinas interligadas. Quando maior a dimensão da piscina, maior o tamanho do absorvedor. Aí circuitos hidráulicos mais complexos, né? Então você vai precisar, né, de um aquecimento auxiliar, certo? E aqui é uma mostrando isso, né? Você vai precisar de um reservatório térmico, né, também, porque vai ter o uso aí da piscina com maior frequência, né? Você vai precisar de um controlador, você vai precisar de uma resistência auxiliar, né, do aquecimento auxiliar adicionado, certo? E maior uso de cloro, né? Então você vai ter maior uso de cloro, maior regulamento de pH e um aquecimento auxiliar, né?
Porque você está sempre adicionando materiais químicos, adicionando pessoas que está sempre usando, né? Então, vai ter maior uso, certo? Perguntas, pessoal, aqui? Por Pois bem, enquanto não, professor. na aula de segunda-feira, a gente vai falar sobre o planejamento e dimensionamento desse tipo de sistema, tá certo? Então, aqui eu dou como encerrado nossa aula de hoje, né? Se tiver alguma indagação, alguma pergunta, eu estou aqui à disposição, certo? Se não, eu dou como encerrado o nosso conteúdo de hoje, certo? Certo, professor. Então, um abraço, bom final de semana a todos, até segunda-feira. Pois até. E feliz Dia das Mães aí. Pra Amanda, né? Só tá a Amanda aqui. Então, feliz Dia das Mães para a Amanda e para a Jéssica, né? Obrigada. E feliz Dia das Mães, né, para as mães dos demais aqui presentes. É, de verdade. Um abraço, pessoal. Bom final de Um semana a todos. abraço. Bom final de semana. Foi você que pediu segunda chamada, não foi? Eu vou falar em mim, então. Valeu, professor.